Espero que estejam todos com saúde, se cuidando, se escondendo desse Covid-19. Vamos aqui para a nossa segunda videoaula, que vai falar sobre administração e suas perspectivas. Isso aí está no capítulo 1 do livro Introdução Geral da Administração, do Chiavenato. Tá? Vamos começar então fazendo um breve retorno ao passado. Tá? Vamos voltar lá na Revolução Industrial. O que a gente tinha antes da Revolução Industrial? A gente tinha que toda a produção era artesanal, era individual, as pessoas produziam para a sua subsistência e faziam troca daquilo que eles tinham de excesso, de excedente, que eles não iam utilizar. Tá? Então isso fazia com que as coisas estivessem totalmente descentralizadas. Né? Quando veio a Revolução Industrial, quais foram as principais características da Revolução Industrial? Primeiro, a utilização da força motriz do vapor. Então começou a se utilizar o vapor como força motriz. Isso possibilitou uma mecanização da produção e potencializou a capacidade de produção. E a partir daí surgiram as indústrias e aqueles trabalhadores que eram artesanais, que eram agricultores, passaram a ser trabalhadores dessas indústrias, como assalariados. Essa foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe. Tá? Dali em diante, na medida em que as pessoas tinham o desejo de aumentar seu padrão de vida, lembrando que o padrão de vida está ligado à quantidade de bens que as pessoas têm acesso. Tá? Então, na medida que as pessoas queriam mais bens, tinham que aumentar as produções. Na medida que tinham que aumentar as produções, as organizações cresceram, começaram a ter que ser administradas, e a gente chegou nos dias de hoje, que a gente tem uma realidade que todas as atividades que a gente realiza, tudo aquilo que a gente quer, que a gente possui, tá? de bens, produtos ou de serviços, tudo isso está ligado a alguma organização. Tá? Todas essas atividades, de alguma maneira, vai estar ligada a uma organização. Tá? E essas organizações, elas são constituídas por recursos humanos, que são as pessoas, tá? E por recursos não humanos, que são os recursos físicos e materiais, os recursos financeiros, tecnológicos, mercadológicos, instalações, quer dizer, tudo aquilo que é palpável, que é tangível. Né? Então a gente tem que o quê? Que toda a vida de qualquer pessoa, desde que ela nasce até ela morrer, está ligada a algum tipo de organização. E, ao mesmo tempo, todas as organizações dependem do trabalho das pessoas. Tá? Então, a gente percebe que aí tem um círculo, tá? Que as pessoas dependem das organizações e as organizações também dependem das pessoas. Ok? Do que trata a administração? A administração vai tratar do planejamento, ou seja, a estruturação da organização, da direção, tá? De qual é o caminho que essa organização vai seguir, como é que ela vai seguir nesse caminho, e o controle de cada uma das atividades que ela vai exercer no decorrer desse caminho. Tá? E a administração vai fazer com que tudo isso aconteça de uma forma racional, tá? E sempre em direção a objetivos pré-estabelecidos. Então, a administração trata da condução racional das atividades de uma organização em direção a seus objetivos. Ok? Como é uma área muito abrangente, na medida que as organizações foram se tornando mais complexas, a administração também foi se tornando mais complexa e foi sendo estudada por diversos autores e se tornando cada vez mais abrangente até chegar num ponto que hoje ela tem que ter várias especializações. A área de conhecimento da administração é muito grande. Tá? Então passou a ter que ter especializações porque era muito conhecimento para ser guardado, para ser absorvido. Tá? Então a gente tem a administração da produção, a administração financeira, de recursos humanos, mercadológica, administração de operações, que é a administração geral. Toda a área de administração está toda subdividida. Né? Uma outra grande mudança que aconteceu em meados do século passado foi que até lá predominavam as teorias mecanicistas do Newton. Lembra do Newton, do Isaac Newton, aquele da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton? Quem fez cursinho lembra bem disso. Tá?
O Newton dizia que todo o universo era uma grande máquina e eram engrenagens que se encaixavam e que funcionavam se relacionando entre si quando se encontravam e depois voltavam para um enorme vazio. Tá? No início do século passado começaram a surgir os estudos da teoria quântica, e a teoria quântica, a partir da metade do século passado, de 1950, começou a comprovar que tudo está interligado, interagindo o tempo inteiro, tá? Que não existe nada que aconteça isolado no universo, e que as empresas que antes eram vistas como estruturas mecânicas, como um grande relógio, tá? Que as engrenagens iam funcionando e estabelecendo relações entre si, e promoviam o funcionamento com isso. Quando quebrava alguma engrenagem, era só substituir por uma outra e voltava a funcionar normalmente. Por volta de 1950, começaram a entender que as empresas, as organizações, por elas serem criadas, geridas e administradas por pessoas, elas eram entidades biológicas e não eram entidades mecânicas. E qual é a principal característica de uma entidade biológica? É que ela é única. Cada ser, os humanos, por exemplo, cada ser humano é único. Ele tem suas características únicas. E as empresas da mesma forma. Então, todas as organizações hoje, a gente sabe que elas são únicas e têm suas peculiaridades. Tá? E administrar essas organizações vai ser feito de que maneira? Através de adaptações. Cada um vai se adaptar à maneira que é a organização. Tá? E quais são as habilidades que o administrador tem que ter para fazer essa tarefa de gerir as empresas? Tá? Então, ele vai ter que ter algumas habilidades e algumas competências. Segundo Katz, que foi um autor que estudou muito essa coisa da administração, o administrador tem que ter 3 habilidades que são as mais importantes. Tá? E quais são essas habilidades? Primeiro, as habilidades técnicas, tá? Que é o saber fazer. É o uso e conhecimento especializado e facilidade na execução das técnicas relacionadas com o trabalho que ele está desenvolvendo. Tá? Então, o administrador ele vai gerir pessoas, ele vai administrar pessoas, mas ele tem que saber fazer para poder fazer bem essa gestão dos subordinados. Tá? A segunda habilidade são as habilidades humanas. Já que ele vai ter que obter resultados através do trabalho de outras pessoas, é importantíssimo para o administrador que ele tenha capacidades de relacionamento interpessoal e facilidade de relacionamento com outras pessoas, e que ele seja capaz de comunicar, motivar, coordenar e liderar e resolver conflitos, tá? De todos os grupos que ele estiver administrando. E a terceira habilidade seriam as habilidades conceituais ou sistêmicas. Quando a gente fala de sistêmico, a gente está falando do quê? A gente está falando do todo, né? De olhar o todo em vez de olhar as partes isoladamente. Tá? Isso veio também desse pensamento quântico que surgiu a partir de meados do século passado. Então a terceira habilidade que o administrador tem que ter é essa capacidade de olhar o todo, de entender o todo, de fazer a leitura do todo. Tá? E ter uma capacidade também muito importante de trabalhar com ideias, de trabalhar com conceitos e trabalhar com abstrações. Tá? Então essas são as 3 habilidades que o administrador tem que ter. A habilidade técnica, que é o saber fazer, as habilidades humanas, que é o relacionamento interpessoal, e as habilidades conceituais, que é a capacidade de enxergar o todo e entender o todo. Tá? Na medida que o administrador, de acordo com o nível hierárquico em que ele se encontra, ele vai precisar mais ou menos de uma dessas habilidades. Então vamos ver lá, o administrador que está no nível operacional, que é um supervisor, vai ser muito importante para ele que ele tenha as habilidades técnicas, que ele saiba fazer, que ele saiba orientar ou fazer. Tá? Então ele vai ter que conhecer muito bem os procedimentos daquela área que ele trabalha e as técnicas daquela área que ele trabalha. Se a gente subir um pouco no nível hierárquico, a gente vai chegar ao nível intermediário, que é o nível do gerente, né, das gerências. E o que fazem as gerências? Elas gerenciam grupos de pessoas para desenvolvimento de determinadas atividades. Se elas gerenciam um grupo de pessoas, é fundamental que ela tenha as habilidades humanas, tá? O relacionamento interpessoal.
Então, quando o administrador está no nível intermediário, a coisa que fica mais importante para ele é possuir as habilidades humanas. E no nível hierárquico mais alto, que é o nível institucional, que é o nível da alta direção, o administrador vai ter que ter predominantemente as habilidades conceituais. Então ele vai ter que ser capaz de enxergar a empresa, a organização como um todo, a organização no contexto que ela está inserida, e esse contexto também é avaliado como um todo, ser capaz de abstrair tudo isso que vai estar à sua volta para poder tomar decisões. Tá? Então são características do nível institucional. Tá? Então a gente tem nível operacional, habilidades técnicas, nível intermediário, habilidades humanas, e nível institucional, habilidades conceituais. Tá? Essas habilidades, tá, para que elas sejam executadas com maestria, elas dependem de competências básicas que o administrador tem que ter. O que é uma competência? É aquilo que você faz bem, é aquilo que você sabe fazer bem. Tá? E aquilo que você sabe fazer bem, aquela competência vai ser o maior patrimônio que você vai ter como administrador e como profissional. Ok? Ainda segundo os autores, também são 3 as competências que o administrador deve ter. A primeira é o conhecimento. Então, todo o conhecimento que ele conseguiu adquirir e armazenar ao longo do tempo, ao longo da sua experiência. Então, todas as informações, os conceitos, as ideias, as experiências, os novos estudos que foram feitos, tá? E se a gente pensar que o conhecimento está mudando permanentemente, ele vem evoluindo sempre, cada vez mais, com questões de tecnologia, com questões de mudanças sociais e por aí afora, o administrador ele tem que estar permanentemente atento a essas mudanças e se atualizando permanentemente para não perder o trem da história. Tá bom? Quais são essas competências? As primeiras são a perspectiva, são as habilidades. Tá? Então, você tem muito conhecimento, você conhece muita coisa, você aprendeu muita coisa, você teve experiências que te deixaram com muito conhecimento, e aí essa habilidade diz respeito ao quê? Você saber colocar isso em prática, você saber colocar isso na prática, transformar toda aquela teoria que você aprendeu, tá, em resultado prático. Então essa é a primeira perspectiva, que é a primeira competência que o administrador tem que ter, essa habilidade de transferir para a prática todo o conhecimento teórico que ele teve. Tá? Segunda competência, a atitude. Tá? É o comportamento pessoal do administrador. Cada vez que surge uma nova situação, cada vez que aparece uma nova situação para ele tomar alguma decisão, cada pessoa tem as suas características de comportamento. Tá? E esse comportamento do administrador vai ser fundamental em definir que tipo de administrador ele é. Então vai ser muito ligado ao que? Estilo pessoal. Tá? Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de ser, e isso vai interferir diretamente nos resultados do trabalho que esse administrador está executando. Então a gente tem as 3 competências, tá? O conhecimento, que é tudo aquilo que ele sabe, toda aquela teoria que ele foi adquirindo ao longo do tempo, as atualizações que ele fez, então todo esse conhecimento que ele tem guardado. A segunda competência é a perspectiva, é a habilidade, então é o saber fazer, é o saber transferir todo esse conhecimento para a parte prática. E a terceira competência é a atitude, tá? Que é fazer acontecer com o seu jeito de ser. Tá? Se a gente juntar as habilidades que a gente viu com as competências, então a gente viu as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais, que são 3 habilidades que o administrador tem que ter. Se a gente somar isso, o conhecimento, as competências, o conhecimento, que é o saber, a perspectiva, que é o saber fazer, e a atitude, que é saber fazer acontecer, tá? Tudo isso combinado gera sucesso profissional, tá? Para o administrador. Ok? O que a gente pode concluir disso tudo? A gente vive numa época de grandes complexidades, tá? Numa época de muitas mudanças, muitas incertezas, principalmente agora com a história da Covid-19,
tá? Que foi uma coisa que chegou de repente em fevereiro, pegou o planeta de surpresa, tá? Provocou mudanças em todo o planeta, provocou mudanças de todos os tipos, em todos os países, tá? Mudou comportamento, mudou a economia, mudou tudo. Tá? Então a gente tem que estar o tempo inteiro convivendo com essas mudanças. Tá? Para que a gente consiga absorver essas mudanças e fazer a adaptação necessária aos novos cenários que se apresentam, a capacidade de administrar passou a ser muito importante. Tá? Porque administrar é o quê? A gente utilizar os recursos que dispõe de uma forma lógica para atingir objetivos. E na medida que o cenário vai mudando, a gente tem que saber como mexer nessa administração para que ela possa ter mais sucesso, para que ela possa se adaptar ao que está acontecendo. Tá? E uma das principais características das organizações e da administração dessas organizações é que todos os resultados são obtidos através da cooperação entre aqueles que fazem a organização. Tá? Então, se hoje predominam as organizações, tá? O esforço cooperativo passa a ser a base da nossa organização social. Certo? Como é que a gente vê, o que a gente tem como tarefa básica da administração? Então, fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. O que é eficiente? Eficiente é fazer aquilo da maneira que foi definido que deveria ser feito. Então, estabeleceu-se um plano, você vai ser eficiente na medida que você siga esse plano. E o que é ser eficaz? É você seguir as coisas que foram definidas no plano e atingir os seus objetivos. Tá? Você pode ser eficiente, mas pode não ser eficaz. Tá? E você pode ser eficaz sem ter sido eficiente. Tá? Em qualquer tipo de organização que a gente tiver, desde a indústria até as organizações individuais, a gente vai ver que essa eficiência, essa eficácia vai depender sempre do trabalho em conjunto. Tá? E vai depender sempre da capacidade de executar as habilidades, as competências de quem está administrando essa organização. Ok? Não adianta a gente ter muito conhecimento, muita experiência, se a gente não consegue colocar isso em prática. Se a gente não consegue passar isso para a execução das tarefas da organização. Tá? Então, é muito importante a gente não só ter o conhecimento, mas também a gente saber passar isso adiante. Tá? A gente costuma dizer que no mercado existem três tipos de profissional. Tá? O profissional que não é competente, então esse está fora do mercado, a gente sabe a competitividade que é, então não tem chance para esse profissional. O segundo profissional é o profissional que tem muito conhecimento, que sabe muita coisa. Tá? E esse profissional ele passa a ter um valor. E o terceiro tipo de profissional é aquele que as empresas mais estão buscando, é o profissional que faz acontecer. Então ele pega tudo aquilo que ele sabia, tá? Tudo aquilo que ele fazia, que ele aprendeu, e consegue passar para a prática e consegue fazer com que as coisas aconteçam a partir disso. Tá? Então, por conta disso, por conta dessa organização, dessa utilização de todo esse conhecimento de uma forma racional, é que vem a importância da atividade de administrar. Seja em qualquer atividade, em qualquer nível, a principal responsabilidade do administrador sempre vai ser buscar resultados pela cooperação dos subordinados. Então, é ter isso em mente sempre. Toda organização precisa ser administrada, desde as grandes indústrias até os MEIs, que é o microempreendedor individual. Todos eles precisam de administração. E quanto mais eficiente e eficaz for essa administração, melhor para a organização. Tá? E para finalizar, vamos fazer um estudo de caso para ver como é que a gente pode fixar toda essa teoria que a gente teve. Tá? Então vamos ver a promoção do Marcelo. O Marcelo é um cara que está acostumado a trabalhar com medidas exatas, com números, tamanhos e materiais concretos. Nunca lidou com situações abstratas e nem com pessoas. Agora, ele tornou-se responsável por uma equipe de 30 funcionários que estão sob seu comando.
E entre esses funcionários tem engenheiros, técnicos, designers, projetistas e desenhistas, ou seja, especialistas em diversas áreas. O principal desafio do Marcelo passou a se lidar com pessoas e com situações, que era uma coisa para a qual ele não estava preparado. Tá? Sua maneira lógica, matemática e quantitativa de ver o trabalho precisa ser substituída rapidamente por uma maneira mais abrangente, flexível, psicológica e humana. Para quê? Para que ele venha a ser bem sucedido nessa nova posição. E o Marcelo não tem a menor ideia sobre como gerir seu novo departamento, nem como conduzir sua equipe. Ele não teve formação para isso. Tá? Em paralelo, ele percebeu que muitos profissionais como ele, fossem engenheiros, economistas, médicos, advogados, psicólogos, quando eles são bem-sucedidos nas suas profissões, eles tendem a ser promovidos a gerentes e começam e deixam de lado as suas especialidades para assumir posições administrativas. Só que todos esses profissionais, nas escolas de formação deles, eles não tiveram essa formação administrativa. Então eles têm uma lacuna a ser preenchida, o Marcelo tem uma lacuna a ser preenchida. Então, por onde vocês acham que o Marcelo deveria começar? E como é que nós vamos fazer isso? Tá? Eu vou pedir para vocês escolherem um colega para discutir o caso por meio digital. Vocês vão ler, reler esse caso, lembrando que todos esses slides estão lá no blog. Então vocês vão ler o caso, reler o caso e trocar opiniões sobre a situação. E com olhos de administrador e de uma forma bem sucinta, vocês vão definir e explicar 3 providências que o Marcelo deve tomar para ter sucesso na sua nova função. Essas 3 providências vocês vão colocar nos comentários do vídeo. Ok? Tudo certo então, pessoal? Mais uma vez, lembrando vocês que eu estou aprendendo como fazer isso, então tem uma série de falhas, tá? Mas que nem diz aí, o passarinho aprende a voar voando. Então é o que eu estou fazendo, tá? Eu espero ir melhorando a cada videoaula que a gente tiver. E gostaria muito de ter o feedback de vocês. Então pode ser por WhatsApp, pode ser no comentário dos vídeos, mas é importante eu ter esse feedback. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Tá? Um abraço.